Bacana, boa noite, mais uma vez estamos ao vivo aqui no Bate-Papo de Terça, toda terça-feira às 19h30, entramos ao vivo para a gente poder falar um pouquinho, né, de diversos assuntos. Eu, Wesley Pacheco, junto com o Dr. Evandro. Boa noite a todos e que bom estar de novo aqui com vocês em mais um Papo de Terça. Os nossos papos de terça, graças a Deus, né, Wesley? Estão sempre animados porque nós temos bons convidados, né? Bons convidados, exatamente. Antes de fazer a apresentação do nosso convidado, como nós sempre fazemos, porque para que a gente consiga divulgar conhecimento, informação, o que nós vamos fazer? Nós vamos compartilhar. Então eu vou entrar aqui na minha página no Facebook, que você que está nos acompanhando, clica aí, compartilhar, né? Você vai compartilhar na sua página e na página dos seus amigos também. Então nós estamos aqui, compartilhar. Estou compartilhando na minha página, por favor, compartilhe nas suas páginas também, para que a gente consiga divulgar. Enquanto isso, né, eu vou compartilhando aqui. Hoje nós temos a presença de Luiz Nunes, ator, diretor, publicitário, um grande amigo nosso, né, Luiz? Mas antes eu quero falar um negócio para vocês dois. Pois não. Quando ele me convidou para vir aqui fazer a entrevista, ele me mostrou um vídeo, a última entrevista com uma nutricionista. Oi, doutora Stella Herman. Beijo para a doutora Stella Herman. Olha, você vê como já começa essa bancada aqui tudo errado. Porque quando eu vi o vídeo eu falei, que legal, cara. Os caras que atendem bem o entrevistado lá. Tem coquetel na mesa, deve ter um buffet lá maravilhoso e tal. Olha o que eles botaram pra mim. Um copo d'água. Um copo d'água. Mas tem uma esperança. Eu sou um cara assim, eu sou com 63 anos de idade com essa faixa aqui, porque eu sou um cara de esperança. Opa! Sempre por trás de um copo d'água serve um bom vinho. Não é? É verdade. Não é? É verdade. É verdade. É o que reza a lenda. Há 2 mil anos atrás isso aconteceu. Agora. Tá, não é? Agora, realmente não, a gente tem um buffet ali escondido para os entrevistados. Mas ele está tão escondido, mas tão escondido, nós não conseguimos achar ainda. Posso falar uma coisa para vocês? Só nós. Essa ouvindo aí. Eu não vi buffet nenhum até agora. Revelaram para mim um copo d'água. Eu estou aqui sonhando que sempre servem água acompanhado de um bom vinho. Eu não gosto de vinho. Não é? Eu também gosto de vinho. Eu também. É que nós estamos na semana de conscientização de tomar água. Isso. Então, é uma mentira. Justo comigo. Justo comigo. Tá bom. Semana passada foi para a conscientização da doutora Estela, né? Ela que preparou os drinks. Beijo para ela, muito obrigado. A você que nos acompanhou semana passada, muito obrigado. Tivemos bastante visualizações, né? Exatamente. Cada dia está ficando melhor. O Luiz está aqui para falar um pouquinho da história do Teatro de Campinas, vai falar um pouquinho das dificuldades que eu acho que é fazer uma peça de teatro aqui em Campinas, mas a gente tem bastante esperança que as coisas irão melhorar bastante para o público do teatro, falar um pouquinho da história dele, tem bastante história engraçada para poder contar. E eu queria abrir, antes do Luiz falar, além de toda essa história que eu falando, ele também faz dublagem. É verdade. Dublagem. Assim, eu vou falar para os mais experientes, quando eu falar assim. Pessoas da nossa época, não é mesmo? Pessoal mais experiente. Quem lembra de Spectroman? Eu assistia. Eu também assistia. Opa, Spectroman. Tá aqui o homem que fazia a dublagem do Spectroman. Como é que ele falava? As ordens. As ordens. E o Sr. Kenji se transformava no homem de lata, aquela coisa trash, saía voando e combatia monstros doidos lá para tentar destruir o Japão, na década de 70 já preocupado com a poluição do mundo, né? Olha só. Maravilha. E o Japão, como você mesmo falou, né, era destruído toda semana, né? Não, eu ficava encantado com aquilo. Eu falava, mas que povo, quanta cidade tem esse Japão, porque toda semana o cara destrói Tóquio. E a coisa mais engraçada é que o inimigo dele era um macaco, o Dr. Gore. O Dr. Gore, é verdade. Aquele bando de macaco que queria invadir a Terra, ele era um ser extraespacial, uma nebulosa lá tal, que foi designado a vir para o planeta Terra
para salvar o planeta Terra da poluição, porque eles sabiam que essa gangue do Dr. Gore estava vindo para cá para ocupar o país, ocupar o planeta. Tem muita raiz lá do planeta dos macacos, que foi o que se tornou, enfim, tá? Não, mas eu acho interessante essa questão da consciência ecológica, que não é de hoje, né? Sim. E o povo japonês é um povo grandioso justamente porque tem essa preocupação. Não só o povo japonês, mas na Europa a gente vê muitos povos que com essa preocupação ecológica hoje... Nós estamos aí com os líderes mundiais nessa missão de despoluir o mundo, né? Exato. E que o novo presidente dos Estados Unidos, como é que chama aquele? O Trump. Donald Trump. Donald Trump, né? Ele devia ter ficado só com o Donald, né? Porque ele não é chegado no Trump. Ele não é chegado no Trump. A primeira coisa que ele falou que ele vai acabar com isso, que ele vai proteger só os Estados Unidos, o resto se dane. Ele esquece que a Amazônia é aqui, se ele falar que o resto se dane, ele vai ficar sem o nosso cheirinho bom da Amazônia. O pulmão do mundo. Ah, maravilha. Luiz Nunes com a gente hoje, a gente conversando bastante, ator, enfim, a gente vai bater. Você pode ver que hoje vai ser um dia bacana, divertido, que a gente vai conversar bastante. Luiz Nunes, como é que começou a sua história com o teatro para as pessoas entenderem, né? Porque o Luiz Nunes, além de ter sido o ator, é dublador, ele também foi publicitário e foi para a veia publicitária. Nós já estamos aí com o Romeu Prado, um abraço para você, Romeu. Luiz Carlos Sotero, Cândido Sotero, nosso amigo, abraços para você, Luiz, está nos acompanhando. O Marco Antônio também, beijos para vocês. Quem tiver pergunta também, pode mandar pergunta aqui, que a gente vai estar intermediando e fazendo esse bate-papo aqui. Porque, além de tudo, esse é um homem, ele poderia fazer o papel do garoto bombril. Ele é 1001 utilidades. Pelo amor de Deus. É 1001 utilidades. Depois a gente vai voltar. Depois você volta a falar do garoto bombril? Vamos embora. Mas o início da minha história. Eu sou filho de alagoanos, né? Meu nome artístico é Luiz Nunes, por uma raiz. A minha avó, dona Vicência Nunes da Silva, lá em Alagoas, ela conheceu Maria Bonita. Eu tinha um tio que era mágico de circo, e na minha infância a única parente que veio aqui para o estado de São Paulo, que eu nasci em Junqueirópolis, muito bebê, fui criado em Marília, tanto que eu digo que minha terra é Marília, porque a minha cidade natal, de fato, eu nem conheço direito. Eu cresci com a minha avó, dona Inocência Nunes, contando causos, como ela cruzou com Maria Bonita, como ela conheceu aquele bando de Lampião, aquelas coisas, que ela lavava roupa no rio como boa nordestina, né? Nas pedras do rio. E na minha infância, o meu pai, que também é agora dia 1º de janeiro vai completar 98 anos. 98 anos? Eu já estou com 63, eu estou me sentindo em meia vida. Caramba! Não meia boca, meia vida. Uma dica, já que teve uma nutricionista aqui a semana passada, eu acordo 5h30 da manhã, vou para uma academia, tenho uma alimentação saudável. Às 8 horas, quando eu vou para o meu estúdio de dublagem, quando eu vou para lá trabalhar, eu já fiz tudo isso. E até dei uma corridinha na rua com a minha cachorra, a Joaquina. Joaquina, um beijo, eu sei que você está fazendo au-au para mim aí em casa. Bom, eu cresci nessa e aos 8 anos de idade, na escola primária, vésperas ali do mês de setembro, o professor disse: nós vamos ensinar uma pecinha, nós vamos criar uma pecinha para ensinar o dia da independência. Quem quer ser Dom Pedro I? Eu! Opa! Eu nem sabia o que era, eu falei: eu faço. Foi o meu primeiro papel no teatro, o Dom Pedro I. E aí, nessa vibe, eu, cristão, católico, minha família é muito católica, dentro da igreja eu fui entrando nos grupos de teatro, fiz algumas peças. Aos 18 anos eu tinha cabelo. Cabelo caía aqui, vinha no meio das costas. Meu último personagem do teatro amador em Marília foi Cristo. Paixão de Cristo. Paixão de Cristo. Antes de ir para São Paulo estudar. Evidentemente, em São Paulo eu fui em busca exatamente, porque Marília, em 1973, dificilmente você ia ter que pensar numa carreira que não
fosse bancário, alguma coisa assim. A única profissão que tinha. As coisas eram muito definidas, né? Tinha uma faculdade de filosofia, estava chegando a faculdade de medicina, que foi a primeira grande faculdade de medicina da USP, foi inaugurou em Marília, para a qual eu tenho uma tremenda crítica a fazer, porque eu namorava uma menina muito bonitinha lá e ela resolveu sair com um estudante de medicina e foi embora. Mas graças a Deus eu fui para São Paulo. Eu falei, esquecer dela de outra forma. Pisei em São Paulo em 73, no início de 73, ainda para terminar o terceiro colegial, que eu quase me formei na terceira série, levei algumas bombas em matemática, né? Eu fui procurar o meio artístico. Em primeiro lugar, fiz um teste na Folha de São Paulo, foi o meu primeiro emprego, como revisor da Folha de São Paulo, que era à noite, né, das 4, 5 horas da tarde em diante. Eu estudava de manhã e à tarde, que eu sempre fui muito proativo, né? Eu fui bater na porta da antiga AIC São Paulo, a grande casa de dublagem do estado de São Paulo. No Rio era Herbert Richard e em São Paulo era AIC. Cheguei lá, encontrei um cara chamado Oney Casarré, que é irmão do Older Casarré, que foram consagrados pelo humor além da televisão. Fez Vivo Gordo, um monte de coisa, Grande Família, os caras muito chiques lá na Rede Globo, né? Morreu com um tiro, bala perdida no Rio de Janeiro. O Older Casarré fazia aquele programa de humor de sábado à noite lá da Globo, Zorra Total. Ele ia para lá, ficava hospedado num hotel. Um belo dia ele deitado na cama dele, uma bala perdida entrou pela janela e matou ele na cama. Na cama, eu lembro desse fato, olha só. A perda de um grande amigo, um grande diretor. Pela violência. E fui recebido por um cara chamado Marcelo Gastaldi, que foi um grande diretor de dublagem que me ensinou os segredos e me abriu os braços, tanto que se tornou padrinho de batismo do meu primeiro filho, Luiz Augusto, que é um grande músico, mora em Caraguá, que me deu uma neta, que é violinista, com 7 anos de idade, toca na Orquestra Sinfônica. Parabéns. Olha, parabéns para ele. Luiz Augusto, pianista, formado aqui no Conservatório Carlos Gomes de Campinas. Olha, o Carlos Gomes. Mora em Caraguatatuba e lá minha neta estuda violino e toca na Sinfônica junto com ele, que também toca violino com ela na Sinfônica. Como é que você netinha? Ana Luísa. Ana Luísa. Eu avisei lá que eu ia estar aqui. Famoso aí. Você que está nos acompanhando, nos assistindo, aproveita, clica aí embaixo, compartilhar. Compartilha esse vídeo pra gente poder multiplicar e levar mais informações para as pessoas, enfim, as pessoas acompanham esse bate-papo gostoso, descontraído, que tem muita história bacana que ele vai contar aqui, né, Luiz? Bom! Ditadura, né? Uma época difícil. Eu prestei vestibular na USP, né? Prestei vestibular também para jornalismo na Casper Libero, mas o meu foco era arte mesmo. Eu consegui entrar na USP na comunicação e fiz também a escola de arte dramática dentro lá do campus da USP. Bacana. Lá aconteceu o que eu precisava, né? Aquela loucura maravilhosa, o sonho de ser ator. Ali eu conheci as pessoas que foram, que são os ícones que me acompanham até hoje. Uma dessas pessoas, Dona Fernanda Montenegro. Nossa, a outra pessoa, dama do teatro, o saudoso Paulo Altran. O Paulo Altran, né? Olha só. E lá na escola de arte dramática, ambos eles têm um hábito, tanto que Dona Fernanda eu a encontrei recentemente, ela chamava dos filhos da IAD, ela tinha carinho pelos alunos lá como filhos para ela. E naquela palestra dela, para nós, falando que era realmente a profissão do ator, ela falou uma coisa que ficou na minha memória, que o ator tem no palco o seu balão de oxigênio, e quando ele está fora do palco, parece que falta ar nos pulmões. Eu vou falar disso depois, quando eu voltei para o teatro em 2012. E ali começou a acontecer de tudo. Aconteceu uma coisa fantástica. Quando eu era criança, vocês já viram falar de radionovela? Opa! Você está com uma novela às 10 horas da noite, que é uma
uma metalinguagem que fala da criação dentro da própria televisão, da novela. E o pano de fundo, como teve também outra novela aí, que é o rádio, teatro e tal. Sim. Quando eu era criança, não tinha televisão, né? Principalmente em Marília, que chegou bem depois de São Paulo. Tinha a hora da novela. Você acredita que eu me recolhia na sala? Recolhia, porque era uma sala, ligava o rádio e ficava ouvindo novela. E tinha uma radioatriz que fazia as protagonistas, as heroínas da novela, e eu gostava muito daquela voz. Eu tinha meus 10 anos de idade. Aconteceu uma coisa incrível. Quando eu bati na porta da AIC, eu tive uma sorte muito grande de ter conhecido de ter sido recebido por essas pessoas maravilhosas que mais do que grandes atores, dubladores, etc., são pessoas muito humanas. Ali eu fui gostamos de você, vamos te indicar para isso. E eu fui indicado para fazer para um estúdio de rádio e novela, que era patrocinado por uma grande indústria, que é a Gessileve. A Gessileve patrocinava, tinha o grande teatro Gessileve, que eles gravavam ali e distribuíam para o Brasil inteiro. Ouvia-se rádio. Aí me convidaram, eu fiz o teste para protagonizar Meu Pedacinho de Chão, do Benedito Rui Barbosa. Opa! Sabe quem era o meu antagonista? Paulo Goulart. Pelo amor de Deus! Eu contracenando com Paulo Goulart. Agora, o grande fato do finado, do saudoso Paulo Goulart, né? Você vai lá no Teatro de Paulínia, ele fala assim, e bom espetáculo. A voz dele, Está lá gravado até hoje. A heroína que fazia a professorinha, que tinha o romance comigo, era a mesma radioatriz de quando eu tinha 10 anos de idade. Puxa vida! Era o seu ídolo da infância. A minha pessoa da minha infância contracenando comigo. Olha. A magia do rádio era uma coisa que infelizmente hoje as pessoas não têm essa sensibilidade. Olha. A TV Cultura, na época, resolveu investir numa série chamada História da Telenovela. O primeiro capítulo dessa série, o primeiro episódio dessa série, ela começou lá no estúdio. Porque a origem de tudo que vocês têm hoje de televisão e TV vem do rádio. Sim, com certeza. Os primeiros atores, você pega o Paulo Goulart, você pega todos esses atores que você vê. Lima Duarte. Lima Duarte, foram dubladores, atores, todos. Ele fazia os sons, né? Ele entrou para os sons. Contra-regagem. Isso. Fazer, né? Eu me lembro que o apresentador desse programa ficou ali do lado de fora do estúdio, só ouvindo a voz da gente gravando, e ele começou assim, vocês estão ouvindo? Eles estão gravando o Meu Pedacinho de Chão do Benedito Rui Barbosa. A magia do rádio vocês vão conhecer agora. Por que você ficou curioso? Daí veio a televisão. Eles entraram com a câmera no estúdio, eu, um garoto de 20 anos de idade na época, contracenando com aquela jovem senhora de 50 e poucos anos, ela fazendo a menininha de 20 anos e eu fazendo o par romântico com ela. Para vocês terem uma ideia, na minha infância a gente ouvia falar de televisão, ouvia falar, era coisa de Júlio Verne. Pegando a imaginação de Júlio Verne. Depois a gente viu lá George Orwell com 1984, que em 1930 ele falou do grande líder, essa coisa louca aí desses políticos doidos que entram na nossa casa dando ordem pra gente. Enfim, exatamente. Eu falei um dia para minha mãe, o meu pai assim, ouvindo rádio, né, a novela no rádio, falei, já pensou, pai, o dia que nós tivermos uma televisão? Ele falou, a gente coloca o rádio atrás da TV, a gente vai poder ouvir e ver a novela. Esse cruzamento das mídias que nós vimos nascer,
Hoje eu estou nesse programa aqui com esses dois meninos, falo, que coisa mais maravilhosa. Quero mandar um abraço pro Renato Fussi também. Ele falou assim, ó, veja se ele lembra da penúltima Copa. Ele estava em casa. E ele pergunta se eu acredito que se eu estava lá também. Eu não lembro. Renato Fussi, filho, tá mandando um abraço para você. Eu voltei. Na última Copa. Na penúltima Copa. Penúltima Copa. Será que ele é lá de Valinhos? Valinhos. Ele está lá, ele está nos assistindo. Estava assim. Lá na casa do Renato, na República das Marias, lá, né? Eu estava fazendo a peça República das Marias, que eu era uma bela mulher. Exatamente, o Renato estava lá. Tá mandando um abraço para você. Ele está lá, está nos acompanhando, está nos assistindo. Um grande abraço, Renato. Maravilha. Saudade. Ele, a Cristina, tá todo mundo lá. Um grande abraço para vocês. Mas maravilha. E vamos continuar, né? Porque essa sua história é longa, né? Porque você começou lá atrás. Eu só não estava na mesa na última ceia. Mas Renato, não foi na tua casa? Na última Copa ele estava. Na última ceia, não. Penúltima Copa. Peraí, foi na do vexame dos alemães, do 7-1? Eu acho que foi no 7-1. Foi no 7-1, olha aí. Mas o 7-1 eu não assisti na tua casa, Renato. Olha, Deus, por que eu não fui na tua casa? Teria sido 7-1 para nós. Na sua casa o Brasil jogava melhor, cara. Eu acho que é verdade. Não, mas maravilha. E lá atrás você começou, você fez essa peça de teatro e essa vertente. Olha, não, aí evidentemente a partir da Universidade de São Paulo, a partir do trabalho profissional, por exemplo, o próprio rádio, contracenar com Paulo Goulart e outras pessoas assim. Mas que privilégio. Aí nós começamos a fazer teatro profissional. Trabalhei um pouquinho, claro, na extinta Tupi, na extinta Manchete. Fui convidado para coisas bastante importantes na época, né? Em 1978 teve uma greve de dublagem no Brasil. Nós fundamos uma cooperativa de dubladores e produtores. Passamos a ser a grande produtora de dublagem da TV, do SBT, né? Que começou como TVS. Na TVS, Canal 4. Graças também ao meu amigo Marcelo Gastaldi, que é o grande, conhecido por todos vocês como o grande Chaves. Olha, a voz do Chaves, é o diretor do Chaves, foi o cara que me escalou para fazer o Spectrum Man. Foi que te recebeu. Como é que era o Spectrum Man? Como é que ele fazia? Como é que ele falava? As ordens. As ordens. Não é Hitler, hein? E quando ele via que o inimigo era muito forte, ele disparava Spectre Flash e botava um merda, flash, saía raio do dedo dele, detonava os burilões lá. Tive um grande professor de interpretação chamado Celso Nunes, que, para quem conhece artes cênicas da Unicamp, é o cara que fundou artes cênicas da Unicamp. Até as pessoas brincavam, você é Luiz Nunes porque você é meio puxa-saco do professor. Eu falei, não, porque eu sou puxa-saco da minha mãe, Dona Regina Nunes, filha de Dona Vicência Nunes, que foi a raiz dessa arte toda. Minha mãe tinha nem 4º ano ginasial, ela aprendeu a ler. Ela lia mais olha, eu tenho certeza que a redação dela era muito melhor que a dos universitários, do pessoal que vai fazer. Esse pessoal do Enem, ela lia pra gente, não era só a Bíblia que ela nos conduziu, ela lia pra gente Machado de Assis, ela lia pra gente coisas maravilhosas. Por isso que eu me tornei um contador de história, por isso que eu me tornei escritor, tenho livros de poesia publicados, tenho umas livrarias virtuais nas quais eu publico artigos, crônicas, coisas assim, etc. O que mais? Não, porque assim, ó, quem vê, ele é 1001 utilidades. Bombril. Eu falei para você voltar a falar do Bombril. Pois é, cara. Aconteceu uma coisa. Eu estava na mídia. Eu fiz
alguns comerciais importantes na época. Alguém lembra? Ih, não vão lembrar dele. Um dos primeiros tênis que saiu do Conga, depois do Conga, tênis tala larga. O tala larga não, mas o Conga eu lembro. O tênis tala larga foi o primeiro grande tênis assim, porque o Conga era o mais simples. Não, o Conga que a gente ia pra escola, né? O tênis tala larga era o tênis do surfista, o cara bom. Ah, não, coisa de rico, era coisa de isso. Eu fiz o lançamento do Chevette em 70, quando ele fez aquela frentinha inclinada. Pra você ter uma ideia do cachê, foi tão bom o cachê que eu comprei um Fusca à vista. Fez comercial de Chevette, comprou um Fusca à vista. Fazer o quê? Fusca foi o primeiro carro da maioria das pessoas da minha geração. Eu tive um Fusca também. E o Fusca tinha uma vantagem. Com arame você consertava tudo. Rapaz, posso contar uma história do meu? Não esse daí, o Fusca anterior, esse era novo da banda. Meu primeiro Fusca foi um Fusquinha 66, né? Eu e a minha primeira esposa, Eliana, saudosa, falecida, mãe dos meus filhos, ela casou comigo, coitada, foi morar comigo em São Paulo, olha que doida. Quando ela estava, eu não dirigia, eu andava de táxi. Se ela tivesse Uber, eu estava de Uber. Eu andava muito de táxi. Aí ela engravidou do meu primeiro filho, esse que é músico. Aí eu vi aquela barriga crescendo, falei, tenho que criar vergonha, tirar uma carta de motorista. Aí compramos também de cachê, né? Comprei um Fusquinha 66. E a gente vivia numa pindaíba, numa dureza que dava até dor de estômago. Um dia eu indo para o estúdio, exatamente estava indo para o estúdio dublar, uma senhora coitada, espero que ela não esteja nos vendo, ela vai descobrir um segredo que eu guardo há 30 anos. Meu Deus do céu! 30 e poucos anos. Uma senhora deu uma fechada em mim e bateu na traseira do Fusca, puxou uma parte do paralama, né? Aí ela, muito gentil, muito ética, desceu, meu jovem, puxa vida, como é que eu faço para te ressarcir? E eu duro, cara, indo para o estúdio, rezando para ter pagamento, porque eu precisava levar uma compra de supermercado para casa. Eu falei para ela, olha, eu imagino, vamos imaginar que fosse hoje, que isso aí custaria uns R$1.000 para consertar esse estrago que a senhora fez no meu carro. Ela, pois não, abriu a carteira e me deu um cheque de R$1.000. Cara, eu não acreditei, nem o cachê que eu ia receber era tanto de R$1.000. Devia ser uns 300. Era 1.000 cruzeiros, cruzeiro 9, né? Era bastante. Bom, aí eu fui embora, trabalhei feliz pra caramba com um cheque de R$1.000. No dia seguinte passei no banco, descontei o cheque. Sabe o que eu fiz com o paralama, o para-choque do carro? Exatamente o que você falou. Eu consegui um belo arame, armazém, com aqueles R$1.000 eu fiz compra no supermercado, dei um presente para minha mulher e aguardei um troco dele. É uma Fazemos o quê? O arame. Enfim, essa é a arte. E eu acredito que as grandes obras da literatura, as grandes obras do teatro e as grandes obras que nós, você, Lésio, você, Evandro, nós vivemos, quando vem dessa forma, são as grandes obras que nos tornam mais humanos, que nos fazem crescer. Eu acredito que o grande motivador do teatro, o grande motivador da leitura, gente, vocês estão aí na internet, eu sei que é muito importante, essa mídia social fantástica que nos une e fez eu reencontrar pessoas ótimas e maravilhosas depois de muito tempo, é necessário, é sine qua non que todos nós estejamos navegando nisso, senão a gente está fora do mundo, né? Mas ler, eu acredito que essas histórias são as grandes histórias que a gente lendo, a gente fala, é real. Eu vou dizer uma coisa para você, esse é o mundo que eu gostaria que nós estivéssemos vivendo hoje. Que a gente pudesse sair na rua com
eu me lembro da minha infância, a rua de chão batido ou de paralelepípedo, que lá você juntava os gravetos, os amigos vizinhos, montava a fogueira de São João ali na rua, e ali fazia a brincadeira, ali pegava a bola, batia pelado, e que hoje você não pode sair na porta, porque ou o carro passa e atropela o seu filho, ou um bandido planta um revólver na tua cabeça. Exato. Não é? Agora, eu acho interessante, porque você está falando dessas grandes obras da vida e que refletem, na verdade, a nossa história, né? Falando muito da nossa história. Quando a gente pensa no teatro de uma forma geral, vem muito Shakespeare na cabeça da gente, né? Não dá para dizer que não vem. E é interessante que o Shakespeare ele trata de coisas muito avançadas até para os dias de hoje. E a gente está falando de Idade Média, né? 1500, isso? 1500, né? Londres. Por exemplo, ele fala sobre neurose, ele fala sobre psicoses, ele fala sobre a teoria freudiana, a teoria, não é? E fala de coisas extremamente avançadas, né? Então, você perguntou uma coisa? Não, estou observando aqui, eu estou olhando. E é interessante, porque quando você olha para a vida de Shakespeare, ele foi uma pessoa, ele foi muito lutador. Ele perdeu uma filha, né? Ele teve era um cara que corria atrás até dar certo, né? E que conseguiu, pela sua forma de lutar, a simpatia da Rainha Elizabeth. Exato. Que foi, você quem viu Shakespeare apaixonado, ali tem uma pincelada de como ele escreveu e como se escrevia teatro, era ir escrevendo e passando por elenco e fazendo, como ele escreveu Romeu e Julieta. E tem uma curiosidade importante sobre Shakespeare. Existe uma história, eu tenho um colega de dublagem, o Kelly, ele é formado em artes cênicas aqui na Unicamp, e ele é um grande estudioso de Shakespeare, né? Tem uma história de que Shakespeare não existe. É mesmo? Caramba! Existe uma história de que havia um fidalgo que era um grande escritor, mas que naquela época, se você escrevesse para o teatro, você não era aceito na alta sociedade, na fidalguia. Puxa vida, então criou-se um pseudônimo, deu-se a uma pessoa o nome de Shakespeare, que passou a publicar aquilo como se fosse seu. O Rafael Kelly, que trabalha comigo, um grande abraço, meu filho. Eu tenho o Rafael Kelly como um filho, uma pessoa linda, um menino talentosíssimo. Ele jura para mim que isso é uma fábula, isso aí não é verdade, né? Mas cá entre nós, a gente falou das teorias de Freud, opa. E eu sou Jung, né? E eu sou Jung. Para quem não sabe, Freud teve um discípulo. O único dos não-judeus era Jung, Carl Gustav Jung, que era austríaco. E, para desgraça de Freud, o cara não só era brilhante, mas também ele era casado com uma mulher rica. Então tem aí toda uma história e tal. Os dois eram, né, no início do namoro, o Freud considerava Jung como um filho, né, e tal. E aí Jung um dia disse para Freud o seguinte, falou assim, olha, nem tudo é sexual, nem tudo tem coisas que são espirituais, tem coisas que são internalizadas, tem coisas, né, que existe a intuição e tal. E Freud ficou muito bravo com isso, né? Não só com isso, mas já havia uma série de coisas. E aí tem alguns... E a grande teoria do Jung, em oposição, em contraponto à teoria do Freud, que era a sexualidade como alavancador de emoções e de neuras e de psicopatias, que era de hereditariedade direta, né? Pai, filho, papapá. Aqui o Shakespeare retratou bem nas suas tragédias, né? Aliás, o grande motivador das tragédias de grego era exatamente essas traições diretas. Hamlet, por exemplo. De paixão de pai, de filho com mãe, traição de irmão, né? O Jung,
mais ou menos que mostrou para ele que cientificamente poderia provar a hereditariedade emocional, como inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo. E... Sartre falou isso muito depois. Sartre depois. E os arquétipos formalizados. O que são arquétipos? Vocês já viram aquela história de vestir a máscara de... Esse cara está vestindo a máscara, diz que ele não é essa pessoa, ele vestiu a máscara de... Os grandes... Nós temos aí os bandidos, né, que são cultuados aí na nossa política, que vestem a máscara disso. O cara veste a máscara de grande popularista, de tal, bonzinho que dá a bolsa. Bolsa isso, bolsa, ele leva a tua bolsa e distribui lá para os parentes dele, né? Então, o Jung, por que eu disse que eu sou Jung? Porque uma das coisas mais fantásticas que nós, fenômeno, né, um dos fenômenos fantásticos que nós vivemos e vivenciamos no nosso dia a dia são as situações em que você fala, nossa, isso já aconteceu comigo, nossa, eu já vi isso em algum lugar. Essa teoria do Jung, do inconsciente coletivo, ele fala da hereditariedade de ancestrais nossos de antes de Cristo, de milênios antes de Cristo, que na espiritualidade fala-se em reencarnação, encarnação, ele fala, não, nós estamos falando cientificamente, que ficam enraizados em nós todos, também no emocional, o DNA. E aí ele dá uma seguinte ilustração. Por exemplo, ser mãe, né? Ninguém te ensina a ser mãe. A tua avó, a tua mãe, de repente te deu algumas ideias, mas é natural. Ou seja, tem uma ancestralidade que te dá os insights, né? Para certas coisas. Tem situações, respostas na vida que são... Você percebe que aquilo está dentro de você, ou que aquilo... E te surpreende. Muito. Fala, não sabia que eu sabia disso. Exatamente. Quantas vezes você que nos assiste já falou essa frase? Você responde uma questão e você diz assim, eu não sabia que eu sabia disso. Exatamente. Aonde eu quero chegar com isso? A criação das personas. Das personagens. As personagens do teatro, o que veio a partir delas, que a origem é Téspes, não sei quantos mil anos antes de Cristo, as personas que dão a origem ao nome personagem, né? E que, quando a gente é notório na vida pública, na sociedade, vira personalidade, e por aí vai. Personalidade, que é aquilo que nós somos em ética, nossa personalidade X, Y, Z, todo esse estudo, todo esse contexto é o que faz gerar a criação teatral, é a origem da criação teatral. Como é que o autor, o dramaturgo, pensa na criação de um personagem? Ele busca um contexto, muitas vezes dentro dessa teoria. Esse contexto seja histórico, pontualmente tirado de uma situação, ou ficticiamente tirado de referências reais. Ele busca nuances de personagem, tonalidades de personagem, e aí surgem as personagens para serem interpretadas pelo ator, que na sua busca ele vai buscando o que? Referências emocionais que incorporam da sua personalidade à personalidade daquela personagem. Quando a gente do teatro. pensa os contos de Grimm, por exemplo, é justamente isso. Você percebe lá, por exemplo, a onipotência, você percebe, né? E são histórias infantis, né? Então, por exemplo, ontem mesmo assisti na Cultura a história do pescador e sua esposa. Não sei se você conhece essa história. É do cara que foi pescar e pesca o linguado. Aí o linguado fala com ele, fala assim, pô, minha carne é ruim pra cacete, me devolve, né? Ele falou, pô, tá certo, você é um cara falante e tal, devolve. Aí ele volta pra casa e conta essa história pra mulher. E a mulher fala, então, mas você é bobo, meu filho. Você é muito bobo. Você devia ter pedido alguma coisa, esse cara tá te devendo, volta lá.
Ele volta e pede pro linguado: o que você quer, amor? Eu quero uma casa grande, bonita, não essa casa de pescador. Tá bom. Ele pede pro linguado. E o linguado fala: então tá bom, pode voltar que a casa tá lá. E ele chega, a casa tá linda. E a mulher não está satisfeita, né? Acho que é uma peculiaridade, né? Ó, acontece. Cá entre nós, né? Meninas, ele que falou. Não, nas histórias de Green a peculiaridade. Né? Carol, histórias de Green. Nas histórias de Green. O Daisy, ó. Tá. Não tem nada, entendeu? E aí acontece, e ele vai conversando, então, e cada vez ela quer mais. E ela pede coisas impossíveis, por exemplo, ela fala assim: eu quero virar papa. Quando ela chega em imperatriz, ela agora eu quero virar papa. Não pode. Mulher não pode virar papa, ela falou: pede pro linguado. E o engraçado é que o linguado dá. E aí ela vira papa. E aí ela fala assim: pô, mas papa não pode fazer tudo. Volta lá pro linguado e diz que eu quero ter o poder de Deus. Aí quando ele pede o poder de Deus, e é engraçado que ele diz assim pro linguado: linguado poderoso, eu sou casado com uma mulher que eu não consigo satisfazer. Ou seja, o pedido não é para ele, é para a mulher. E aí quando ele pede para o poder de Deus, o linguado fala: não, agora chega, isso é impossível. Você vai voltar ao seu pescador na casinha pequenininha, não vai ter mais palácio, não vai ter mais nada. E aí eles descobrem através disso a felicidade. Então é muito interessante. E fala, olha só, às vezes a gente não conseguiu suprir o desejo do outro. Então eu acho que a importância, por exemplo, do teatro, do ator, é que ele traduz estados de espírito, histórias que modificam e melhoram a nossa compreensão humana, né? Nossa compreensão de vida. Eu acho que agora esse nosso papo deu gancho com uma coisa que a gente estava conversando, eu e o Wesley antes. Voltou-se para dentro da sua casinha, voltou-se para o diálogo e não para a exigência e o reencontro. Eu vou dar uma deixa, que o Reginaldo Dias está nos acompanhando. Ele perguntou: o que você acha do teatro de hoje comparado com o teatro de antigamente? Que vem de encontro que hoje nós temos aqui uma série de dificuldades hoje para as pessoas fazerem peças de teatro. E mais, que talvez o mais importante de todos, que também veio no nosso diálogo, as pessoas, hoje nós estamos transmitindo através do Facebook, aproveitando, compartilhem aí, vocês que estão nos assistindo, compartilhem aí, para a gente poder levar o máximo de pessoas possíveis. Porque antigamente as pessoas iam em família acompanhar o teatro. É verdade. E a nossa discussão antes foi: os jovens hoje não estão moldados ou não estão habituados a assistirem peças de teatro, eles estão habituados a celular. Na minha época de universidade, um dos livros que eu li, o título era A Comunicação Social e a Solidão Humana. Eu li esse livro na década de 70, como eu li George Orwell também na década de 70, quando não tínhamos os meios, a comunicação social e a solidão humana. Aonde eles foram parar? O teatro de antes. Isso aí é só para a gente pontuar o que vem agora. O teatro de antes. Nós tínhamos o teatro como a grande atração. Para vocês terem uma ideia, quando vocês tiverem a curiosidade de buscar aí nos Netflix da vida algum filme cult, de vez em quando na dublagem a gente dubla filme cult, né? Vocês vão ver a qualidade da língua portuguesa que se imprimia na década de 30, 40, 50. Por quê? Naquela época, qual era a nossa diversão? Nós não tínhamos TV a cabo, nós não tínhamos internet, nós tínhamos uma cultura vivenciada, tangível, que você ia e via, você ia ao teatro, você pegava um livro e lia, e através desse conhecimento adquirido, você tinha
roda de amigos que batiam papo. O teatro de antigamente, quando se falava em temporada, era de terça a domingo, às vezes 2 espetáculos, 2 sessões por dia, de tanto público, porque nós tínhamos o teatro como a nossa grande opção. O cinema era 1 a 2, 3 casas no centro das cidades, não tinha um shopping que tinha 10, 15 salas, né? Onde se tinha uma dramaturgia muito mais contextualizada do que assuntos pueris, né? Essas coisas digeríveis e consumíveis. Então, o ator, o dramaturgo, enfim, eles eram mentores e, vamos dizer assim, intermediadores de cultura e conhecimento. As pessoas liam mais, as pessoas viam mais, as pessoas assistiam mais e as pessoas, fundamentalmente, que eu disse agora há pouco, dialogavam mais pessoalmente. As pessoas eram então mais tolerantes, mais próximas. As angústias, os fatos eram vivenciados, não eram ouvir dizer, eu li na internet, aconteceu em Londres agora, eu fiquei sabendo que o fulano de tal, lá no Japão, caiu do prédio pelo outro lado. Não, a gente, essas informações, você parou para pensar que de repente nem importa muito o tempo que você está perdendo com essas misérias, enquanto você passou a não ter mais tempo para a riqueza do diálogo, do conhecimento. Então o teatro de antes, falou-se como é que ele se chama? Reginaldo. O teatro de antes tinha a qualidade da arte dramática, da arte do texto, da construção, do conhecimento, e nós tínhamos uma sociedade ávida por isso. Como o evento da comunicação social não é nem abrindo, explodindo, feito uma bomba atômica de uma vez, jogando merda para todo lado. Aliás, invista num bom guarda-chuva que daqui a pouco vai começar a respingar na tua cabeça. Ela foi fazendo com que as pessoas passassem a... Lembra do livro que eu falei, que eu li na década de 70, a Comunicação Social e a Solidão Humana? Passaram a se fechar dentro de casa, primeiro vendo televisão apenas, e indo menos ao cinema e ao teatro. Tanto que os grandes, você sabe, você tem ideia de que os cinemas se transformaram em auditórios de igrejas evangélicas, porque cabiam 1000 pessoas para ver um filme. Para ver um filme. Eu lembro as filas que tinham. 1000 pessoas, 600 pessoas. As filas que tinham nas matinês. Em 82. A gente tinha 7, 8, 9 horas da manhã assistia a matinê e ia todo domingo, porque antes de começar o filme principal, que era um Bang Bang, um Tarzan, tinha um seriado. Eu assistia, a gente tinha seriado, aqueles 15 minutos, 20 minutos, meia hora, que era o seriado, que você entra na televisão, assiste o seriado. Exato, pelo YouTube. Você ia todo domingo no cinema, que antes tinha o seriado, então você acompanhava a história. E o pano de fundo era um longa-metragem que vinha em seguida. Aí, os espetáculos passaram a ter público quinta, sexta e sábado. E domingo. Domingo, eu fui ver Suzana Vieira domingo agora, no Teatro Iguatemi, às 19 horas, porque se colocar às 21 horas na manhã segundona... Ninguém vai. Era obrigado a fazer uma sessão às 7, outras 9, outras 10 antes. Hoje você vai... Eu tenho um espetáculo que foi a minha volta ao teatro em 2012, que também é outro papo mais para frente. Eu já fiz no Teatro Castro Mendes, em Paulínia, em Bauru, para 600 pessoas. Que outro dia, algumas vezes eu fiz espetáculo com 3 pessoas. Poxa. E sabe quem eram as 3 pessoas? Um amigo que eu convidei e a esposa e a filha dele. E juro para você que eu e a minha parceira de palco, Marisa Watashima, esse é um espetáculo maravilhoso, o Soldado Constitucionalista, do Tom Crivellaro, aquele Campinas, que é campineiro, responsável que foi o responsável por me trazer de volta ao teatro, que ele me viu
num filme que eu fiz em Paulínia. Infelizmente o Paulo sucumbiu por causa de um político idiota que ia lá. Do que eu estava falando? Você estava falando das matinês. Eu e ela fizemos espetáculo para essas 3 pessoas com a mesma dignidade e com a mesma força pelo trabalho e o amor que nós fazemos de quando nós tivemos 600, 700 pessoas na plateia. Parabéns, isso é Hoje, o público campineiro é o grande responsável pela porcaria de teatro que nós temos. Por que o público é o responsável? Porque ele cai nesse engodo de que para a peça ser boa tem que ter a estrela da Globo. E não são todas estrelas da Globo, como Suzana Vieira, Fernando Montenegro e etc. Esses são atores que vale a pena você ir para o teatro. Gente, nós temos um teatro de ótima qualidade aqui, que poderia ter sido feito com uma grande qualidade técnica e de produção, e que são feitos mais ou menos porque nós não vamos assistir, o público não dá credibilidade para quem faz teatro de verdade, e aí falta grana, aí o cara pega, pinta um plano, põe atrás e vira cenário, porque não tem como. Quem é que vai pagar a porra do espetáculo? Aí essas estrelas vão lá na Caixa Econômica, vão no Banco do Brasil, vão lá puxar o fiapo da barba do viado do Lula. E aí corre atrás da Petrobras, corre atrás dos Correios e banca. Aí é 5 milhões. Aí quem não precisa tem. E aí? Essa é a grande diferença do teatro. O teatro de hoje, mesmo com essas estrelas, não estou dizendo que todos são ruins, gente, pelo amor de Deus, que eu citei alguns nomes aqui, que eu venero, Você falou o Paulo Otran. O Paulo Otran mesmo dizia que ele gostava era do teatro, não da televisão. Do teatro. É que o que ele fez na televisão... Na escola de teatro, no dia da palestra dele, ele falou assim: eu detesto televisão. Aí a gente falou: mas por que, Paulão, que você detesta televisão? Ele falou assim: porque enquanto eu estou aqui imbuído, criando meu personagem, aquele momento em que eu vou dar... A câmera está no olho da menininha bonitinha que está lá do lado, que a filha da puta deitou no sofá com o diretor. E eu aqui, o ator, a câmera está lá. Aí quando volta aquela merda de lágrima que escorreu de verdade aqui, já está lá no chulé do meu pé, ninguém vai ver a porra da lágrima que caiu. E ela não, ela botou o colírio lá, chorou pra caramba e tudo. Então essa questão de credibilidade, nós falamos de consumo de cultura e nós falamos de consumo de produtos e subprodutos. Lembre-se que eu também sou um profissional de marketing e propaganda. Então, o consumidor é o responsável pela qualidade do produto, não só a pasta de dente, o enlatado, o arroz que vem empacotado para sua casa, como pelo produto cultural que existe no mercado, porque o mercado atende aquilo que o consumidor pede. Sim, exato. Senão, essas coisas... Você vai falar em teatro você vai falar em teatro cultural, por exemplo, né? Vou juntar uma coisa com a outra. Eu falei de Fernanda Montenegro, acabei de falar que eu sou publicitário, por isso que eu estou falando da coisa como produto, né? Que nós, seres humanos, somos produtos. Sim, também. exato. Também podemos falar de qualidade de vida, que eu invisto muito nisso, pessoalmente. Eu sou dono de uma agência de propaganda que de 3 anos para cá transformei em home office, exatamente porque os nossos governantes nos traem. Você abre uma empresa, você vira inimigo público número 1 dele. Ou você é sócio da cachaça do filho da puta, ou você chega lá um fiscal e fala: não, você vai fechar a porta e você desviou. Inclusive, até hoje ninguém sabe como que o empresariado brasileiro consegue sobreviver. Deus me livre. Porque é uma mágica por dia. É uma mágica por minuto. Por minuto. Só tributação. Aí né? Eu tenho que falar da minha vinda para Campinas. Eu casei com uma campineira, Eliana, porque
Eu, quando mudei para São Paulo, amigos de Marília mudaram para Campinas, eu vinha visitá-lo no fim de semana, que o universitário vem filar boia na casa dos amigos. Aqui eu conheci a Eliana na casa desses meus amigos, nos casamos dela, foi para lá, já falei da história do Fusquinha coitado dela, né, que amarrei com arame, para levar um presente para ela. Aí nasceu meu primeiro filho, Luiz Augusto, que é um pianista formado no conservatório, pai da Ana Luísa, de 7 anos, que é violinista da Orquestra Sinfônica. Você viu como você retrospectivo? Ele dá. Não é? Nasceu meu segundo filho, Cadu, o Carlos Eduardo, que é um grande profissional da propaganda campineira. Beijo para você, Cadu. Que agora está em Americano, né? Ele nasceu em 83, ele nasceu em janeiro de 83 e já em São Paulo tem um problema seríssimo de poluição. Ele nasceu com problema de pulmão. Nós mudamos para Campinas e obviamente eu me afastei do grande eixo São Paulo e fui sendo esquecido pelos estúdios e fui sendo esquecido. Acabei voltando para a origem. Em 75, lá na USP, o professor me arrumou um emprego na Thompson, que era a maior agência de propaganda do mundo na época. Depois de lá, que eu trabalhei na Thompson com Gessi Lever, Alpargatas, Kellogg's, Só gigante. Não, grande, uma agência multinacional. Depois eu fui para Salles, onde eu trabalhei com Bradesco, Pepsi Cola, lá. Vim aqui quando eu vi que não dava mais para fazer essa viagem, eu quase morri na rodovia Bandeirantes uma noite, trabalhando o dia inteiro, voltando de São Paulo, dormindo no volante. Nossa. Enfim, eu falei, chega. Aceitei um trabalho na extinta Rádio Independência de Valinhos, onde eu fui locutor à noite, comercial de dia, me tornei diretor comercial. Em 85, olha a loucura. Em 85, a partir do conhecimento do mercado que eu adquiri trabalhando nessa emissora, eu abri a Diretiva Comunicação, 85. Já são 31 anos. Olha, Diretiva Comunicação. Diretiva Comunicação, 31 anos. Na diretiva, eu procurei manter meu pé na minha arte, escrevendo, né? Diretor de criação, redator, os roteiros dos comerciais dos meus clientes. E na diretiva eu consegui, graças a boas parcerias, clientes que a gente realmente tinha muita afinidade, nós trabalhamos muito eticamente com clientes. Tem que ser. Nós não entramos em concorrência para vender preço mais barato. Nós entramos em concorrência para conquistar o cliente, podendo dar para ele retorno. E se não desse retorno, ele ia embora. Os caras falam assim, tem contrato com o seu cliente? Não, ele está tendo resultado. Quando ele não tiver mais resultado, ele vai embora. Fazer o quê? É mais ou menos que é mulher, né? Não vaza mais, muda ela, mete o pé na tua bunda, você vai embora. Assim. Nessa empreitada toda eu dirigi, inclusive na IPTV, dirigi muito comercial, eu dirigi algumas pessoas fantásticas. Orlando Drummond, Seu Peru, o Alf, o Seu Peru da escola. Tá vivo até hoje, né? Tá. Até hoje, tá com quase 100 anos. Ele é o Scooby-Doo, ele é o Alf, ele tá no Guinness como dublador que mais personagens dublou e de seriado que mais episódios teve, etc. Eu consegui trazer o Orlando para fazer comercial. Pode fazer propaganda? Pode. Eu não sei se eu já não é mais cliente meu, mas é um grande amigo. João Galassi, meu filho. Não. Ô, João, se quiser patrocinar a gente, pelo menos se patrocinar, como ele falou que aqui na entrevista passada, nós abrimos aqui a nossa entrevista, tinha aqui um copo bonito, maravilhoso. Mas, João, nos ajuda a patrocinar. Em 90, se não me engano, em 90, eu não me lembro mais, é que já faz mais de 3 meses. Nós estávamos trabalhando a campanha para final de ano, para Natal, papapá. O João falou assim, cara, nós fizemos um esquema aí com a Sadia vai fazer uma promoção conosco, se a pessoa levar X produtos, ganha um peru de presente. Eu falei, ô Nunes,
cria uma campanha legal aí pra gente poder... Já imagino logo, Ricardo. Pra gente poder linkar esse peru. Eu falei, esse Natal vai ser do peru. Olha isso. Liguei pro Orlando Drummond. Lembra de mim? Ô filho da puta, o que você está fazendo? Falei, cara, a verba é desse tamanho, mas a gente vai poder dar um abraço. Fazia mais de 10 anos, 12 anos que eu não via o Orlando. Falei, você viria fazer o comercial? Pô, cara, não, sim. Pelo menos tem um hotel decente. Falei, tem. Cara, ele não podia, porque o seu peru é um personagem da Globo, que ele é, apesar de ser coautor, né? Ele não pode falar mais a gente, ele não precisava falar. Ele meteu aquela tiara que saía a luzinha para todo lado, daquele Sharp de viado que ele usa, né? E ele e fazia a campanha, e o slogan da campanha, o Natal do peru. Falando por si mesmo. Foi Orlando Drummond. Em 2010, aí por isso que eu quis falar dessa parte, que uma coisa amarra a outra. Em 2010, meu querido cliente, uma pessoa maravilhosa, João Faria, que com toda a sua importância e proeminência internacional de grande empreendedor que foi e é e continua sendo, nós lançamos para ele um grande condomínio, um loteamento, um grande conceito de... Pode falar o nome? Pode falar. Depois ele dá um lote para nós, lá tá tudo certo. Esse aí não tem mais. O Mont Blanc Residence, Olha, em frente ao Alphaville aqui. Um belo de um empreendimento. Que nós lançamos em 2008, cara, que teve aquela grande crise internacional e tudo pronto de repente. E agora? O seu João Faria, como grande empreendedor que é, nós temos uma campanha, então lança, só que nós vamos pá. E acabou que nós tínhamos outros projetos para lançar e a coisa, ele é um cara de visão. Você vai fazer pingar a venda ao invés de correr atrás, senão a gente vai... Nós do marketing, como eu disse agora, porque a gente conquista pela honestidade, eu não ia falar para ele, mete o pé na jaca, investe. Não, vamos com calma e pingando que a coisa vai dar certo. Com essas aí, foi chegando 2010, nós tínhamos ainda um volume X de lotes para vender, e ele pediu uma ideia diferenciada. Vamos sortear uma Mercedes. Eu falei, o que é uma Mercedes para um cara que vai comprar um Mont Blanc? é verdade. É uma fusquinha meu, que é uma Rei com arame em 1970. Né? É para decorar para o público. Aí eu falei para ele assim, estava passando uma novela na Globo, que a Fernanda Montenegro era uma grande empresária. E esqueci o nome da novela, tem um branco aí. Que era uma grande empresária que... Passione. Ela era dona de uma grande indústria, a personagem dela era de uma grande indústria de bicicletas. E a única coisa que ela não tinha quando chegava em casa era paz. Que o próprio filho dela queria matá-la para ocupar a presidência da empresa. Ela tinha um filho italiano. Exatamente. Não era essa? Não era? Exatamente o que o Tony Ramos fez. Isso. Um filho bastardo. Sabendo. Entendem de novela. Mas nós estamos falando de Fernanda Montenegro, Tony Ramos, que eu conheci na Tupi, Tony Ramos. Tive a honra de fazer uma pontinha numa novela que ele trabalhou na Tupi. Eu era garoto, tinha cabelo. Bom, aí eu falei para ele assim, você sabe, nós vendemos um produto para uma pessoa exigente, uma pessoa que tem posse, um grande empresário. E a grande empresária do momento do Brasil é a dona Fernanda Montenegro. Sabe qual era o slogan da minha campanha? Qual que é? A paz invadindo o seu dia a dia. Opa! Sabe de onde veio esse slogan? A gente estava em período de brainstorming na agência, buscando um mote para a campanha. Eu estava na minha sala trabalhando, pensando na criação, porque como diretor de criação eu tinha que levar para a minha equipe o conceito e tal, e eu comecei a ouvir a paz invadiu o meu coração. Não, é Gilberto Gil, cantado pela... Meu Deus, é um grande cantor agora. É do Gilberto Gil.
falei, rapaz... Você analisa muito? Não. Eu falei assim, rapaz, eu tinha uma grande missão para vender esse produto. Que quando você vende um condomínio de alto padrão, você tem que vender segurança. Sim. Que ali dentro vai ter pessoas que têm posses, tem que pensar primeiramente na segurança, não só na infraestrutura diferenciada. Eu falei, eu não vou falar que tem uma guarita com guarda com isso de segurança. Isso é bem. Nós vamos vender um lugar onde o cara sai da sua grande empresa e vai para a sua casa e lá ele encontra a paz. Olha. E aí, quando o cliente me pediu isso, eu falei assim, essa grande empresária que a Fernanda interpreta na novela Passione, chega em casa e não tem paz. Dona Fernanda, a senhora pode vir? Sabe o que é? Eu falei assim, Dona Fernanda, eu não sou nenhum empresário fresco desse que acha que a atriz é prostituta, que vai vender. Porque a Dona Fernanda falava assim. A gente na década de 70, da ditadura, a gente tinha uma carteirinha amarela que identificava como ator. Né? Eu me chamo Benedito Luiz de Souza. Para assinar como Luiz Nunes, tinha que ir na Polícia Federal registrar um nome artístico, porque senão era assim, atendia pela alcunha de Luiz Nunes, o cara que matava, que roubava. E a Dona Fernanda se chama Arlete e tal, né? E ela também tem a carteirinha. Ela falou assim, ó, até puta tem essa carteirinha. Eu e as putas dando para todo mundo, os caras confundem a gente assim. Criou essa afinidade. Eu lembrei, a senhora não vai lembrar de mim, claro. A senhora é a Fernanda Montenegro, dona grande diva, nossa, que... Mas eu sou o Luiz Nunes, aquele ator que começou lá, que a senhora que eu te conheci na Escola de Arte Dramática lá na USP, e a senhora me falou uma coisa que eu não esqueço, que o palco é o nosso balão de oxigênio, que se a gente estiver fora dele, a gente pode morrer com falta de ar. Eu falei assim, nossa, você é filho da EAD? Fala, meu filho, o que você precisa? Eu falei, eu preciso que você venha fazer um comercial para o meu cliente. Só que o meu cliente é aqui de Campinas. A verba não é do Brasil, é de Campinas. E depois de uns 15 dias de diálogo, entramos num acordo e Dona Fernanda veio. E eu dirigi Dona Fernanda Montenegro. Que show, hein? Puxa. Aí, nas pausas, né, de gravação, é óbvio, ela me deu a felicidade dela puxar o assunto. Ela falou assim, você me disse no telefone que você está há mais de 20 anos fora do palco? Eu falei, pois é, Dona Fernanda. Eu contei a história do meu filho, tive que mudar para cá, papapá, e que através da publicidade eu fazia esse elo. Ela falou assim, bom, você está escrevendo esse comercial que eu estou fazendo, o roteiro é seu, e você está me dirigindo, então você está com... Você mantém o pé na arte? Eu falei, mantenho o pé na arte. Aí ela virou e falou assim, mas ficar fora do palco não é como se faltasse oxigênio e você não pode morrer por falta de ar? Volta para o palco, senhor Luiz. Aí eu falei para a Dona Fernanda, eu volto para o palco, mas um dia desse eu quero contracenar com a senhora. Ela não volta para o palco, depois a gente conversa. Nesse momento, já também em 2010, eu estava filmando em Paulínia o Somos Tão Jovens, que conta a história do Renato Russo, né? Em que eu faço uma participação não pequena, mas é exatamente o médico que salvou o Renato Russo, que ele tinha uma doença degenerativa na adolescência dele, cartilagem foi diluindo, ele cai, desmonta no meio da rua. Esse cara que monta a bacia dele com o fêmur total e reconstitui com pinos e não sei o que, e ele passa a viver normalmente. E aí aconteceu na avant-première de um desses filmes, que eu fiz 3, 4 filmes lá em Paulínia, o Tom Crivellaro tinha lá uma participação no filme e ele estava na avant-première, ele assistiu e me olhou e falou assim, eu ouvi dizer que você é formado em teatro. Eu falei, sou, eu estou aqui, eu sou ator. Você não quer voltar para o teatro? Eu falei, cara, mas o teatro é Campinas. Eu nunca tive coragem de voltar para o teatro. Eu não sei, as pessoas
Aí ele foi me contando, o Tom é um herói. Ele é Quem não sabe, o Tom é um dos responsáveis pela popularização campanha de popularização do teatro que acontece em no fevereiro. Em janeiro, em Campinas. Prestigie. Aí ele falou assim, eu tenho uma peça. Janeiro, vamos convidá-lo para estar aqui com a gente no Vamos Papo de Terça. Eu faço a ponte. Merece. Para a gente vir divulgar um pouco mais do trabalho dele. A campanha. Ô Tom, não esquece da minha peça que você botar na campanha. Ó, tô dando jabá aqui. Já tô, facilita aí. Viu? Aí ele me mostrou, ele me manda o texto. Ele falou assim, eu escrevi esse texto há uns 15 anos, eu nunca encontrei alguém para fazer essa peça. Eu olhei para você, você tem... qual é o nome da peça, Tom? O Soldado Constitucionalista. Eu falei, cara... O tema é maravilhoso, mas quem é que vai no teatro, pagar teatro para ver o soldado? Nós estávamos falando agora há pouco de cultura. Quem fala para mim, você que está me vendo aí. Tem muita gente que pergunta por que tem essa rua chamada 9 de Julho e 9 de Julho é feriado. Exatamente. Cara, ninguém conhece a história do Brasil. Teve um dia que a gente foi gravar uma chamada para apresentação, a IPTV gravou uma chamada comigo lá no terminal de ônibus. Uma estudante de segundo grau falou assim, eu falei assim, Getúlio Vargas, quem foi Getúlio? Ela falou assim, quem é Getúlio? A Constituição que não tinha o Getúlio era um ditador. Eu disse, ditador? Conta história? 9 de julho, mas 9 de julho é um nome de rua, mas por que nome de rua não? Sei lá. Segundo grau, se formando e indo para a faculdade. Essa peça, eu li o texto e falei assim, Tom, é maravilhoso o seu texto, mas eu não me lembro se o Paulo Altran já tinha morrido ou morreu um ano depois. Eu falei, é para o Paulo Altran fazer. Ele falou, não se subestime, Nunes, você é um ator, eu gosto do seu trabalho, você é um ator, cara, eu nunca vi um ator tão focado como você. Eu falei, não é por isso, não é só porque o Paulo Altran é o grande Paulo Altran, putz, não pode, é um pecado condenado por Deus aos quintos dos infernos, comparar o Luiz Nunes com o Paulo Altran. Mas é que o Paulo Altran é um astro e ele vai levar público para o teatro, porque as pessoas não vão pagar para ver seu texto. Como não pagam para ver texto de ninguém, vão lá para tentar fazer uma tietagem com aquela pessoa que tem visibilidade na televisão, que está na moda. O público desses caras são tão burros, mas são tão burros, que tem a oportunidade de acompanhar, de aprender alguma coisa, fica olhando para ver se os peitos da mulher é mais gostosos, se as pernas, olha as pernas do cara. Quando eu fiz República das Marias, eu tinha umas pernas, eu faço academia. 60 anos de idade, tinha umas mulheres que falaram assim, nossa, cara, você tem umas coxas. Eu falei, ó, eu tenho coxa, contra coxa, asinha de frango, faço um churrasco da hora. Aí eu falei, eu olhei para ele e falei assim, não, nós vamos fazer um trabalho em cima disso aí. E eu acabei fazendo. Eu me lembro que isso, nós estávamos na virada do segundo semestre de 2012. Né? Inclusive a inspiração foi uma matéria, que o Tom é jornalista também. Ele entrevistou Paulo Barros Camargo, que é um herói da Revolução de 32, campineiro, né? Campinas, né? Não, Pracinha é da guerra. Os Pracinha foram para. Esses são os paulistas que morreram aqui, pegaram em armas. Não saíram para a rua dependendo do vidraça e cantando hino nacional, não. Foi para a rua armado, brigar com o exército, brigar de verdade. Não é esse papo furado de ir para a rua. Ouviram do Ipiranga? Quebra a vidraça lá no Itaú, que vamos mostrar que nós estamos bravos com o governo. Bando de babaca. Não muda ninguém, não muda nada. Tem que tomar atitude.
não é tomar cachaça, tomar atitude e brigar de verdade, senão não vai mudar nada. Não vai mudar nada. E outra coisa, tem que mudar a política brasileira, o sistema político brasileiro. Esse negócio de você votar num cara e quem é eleito é o outro porque ele botou um monte de voto lá do outro, e o que você votou, apesar de ter tido mais voto que o outro, mas a sigla partidária teve aquele que procó, não, é que eu te dou $1.000, você é o eleito. Não vai mudar nada, enquanto não mudar o sistema político brasileiro. E o principal sistema, a vergonha na cara do brasileiro. Bom, voltando. Eu reli o texto e topei fazer. E infelizmente a gente estreamos em Paulínia, num teatro pequeno, SEARC, dentro do shopping de Paulínia, que foi o Benê e o pessoal, os filhos dele tem uma escola lá. A gente fez um ensaio, né, fizemos 6 apresentações lá. E quando eu estava no camarim, 15, 20 minutos, meia hora antes de entrar no palco, eu mandei um torpedo para a dona Carmen, secretária da dona Fernanda. Manda um abraço para a dona Fernanda e diga que daqui a meia hora eu vou voltar ao palco. Puxa, começou a respirar de novo. Bacana, mas assim, ó, eu fico feliz que voltou às atividades originais, que voltou ao teatro. Voltou a respirar. Voltou a respirar. Voltou a ter aquele ânimo, coisa que ele... Eu até brinquei quando eu comecei a conversar aqui com o Dr. Evandro. Ele foi ator? Não, ele não foi ator. Ele pausou um período em cima do palco, contracenando, para ir cuidar das outras atividades, mas nunca se afastou, nunca deixou, por isso que para criar os filhos, para que eles tivessem saúde. Que eu acho que é bacana essa parte. Eu acho que quem faz com prazer, quem gosta e está ali, está na alma, ele volta de novo a estar ali e está sempre trabalhando. E ó, Sueli, né? As pessoas, Sueli Cabral, um beijo para ela. Beijo, Sueli. Ela colocou aqui, ó, as pessoas trocam os sonhos das telas dos cinemas pelas ilusões dos shows das igrejas. Toda aquela hora que você colocou, né? Que as pessoas estavam deixando, que trocou os espaços, né? Que estavam sendo ocupados pelas igrejas, enfim, acabam deixando o teatro, deixando todas as situações. A Sueli ainda coloca aqui também, né? Os jovens não fazem curso de teatro, né? Interpretam nas mídias sociais. E muito cuidado, quando a gente fala em mídias sociais, quando a gente está fazendo um bate-papo texto, nós estamos trabalhando hoje em cima das mídias sociais. E ele colocou, o Nunes colocou muito bem aqui, que no passado se usava-se o português corretamente. Hoje, com as mídias sociais, você entra na internet, as pessoas estão falando errado, estão usando um linguajar diferente, completamente diferente, e estão deixando de ler, né? Estão deixando de ler bastante, coisa que você colocou aqui, que as pessoas faziam bastante leitura. Existem os livros dentro na internet que você pode baixar o livro inteiro e ler. Não estou pedindo para você sair da internet. De jeito nenhum. Muito pelo contrário, você precisa ter internet, porque senão você está afastado. Senão você está fora do mundo. Você está fora do mundo, fora da realidade, né? E hoje a gente tem, por exemplo, acesso a coisas que nós não tínhamos, por exemplo, Vygotsky, Dostoiévski, Poxa vida! Você que passou nós tínhamos que ir em biblioteca tirar livro emprestado. Quantas vezes eu fiz isso? Lá na USP eu era autodidata, eu tinha que correr atrás, porque com a ditadura, os estudantes faziam piquetes, não deixavam a gente estudar, a gente era obrigado a se virar para estudar. E não tinha, se tivesse internet, dane-se, não vai ter aula, eu vou continuar estudando. Né? Acho que não ia ter revolução, né? Das coisas, né? Ó, a Helena também, Helena Lima Zamaroli. Ô, Helena, um beijo. Beijo pra você, Helena. Ontem tive com ela. Ela é fãzona do Nunes, ela colocou aqui, Nunes, exemplo de profissional e pai. Sou seu fã. Ela tá colocando aqui. Quem? A Helena, lá da Família. Beijo, Helena. Obrigado, minha querida. Helena, um amor de pessoa. Eu sei que a hora tá passando aqui e a gente já tá para encerrar o programa. Tem bastante assunto, mas você vai voltar outro dia pra gente conversar bastante. Papo Nunes aqui, ó. Vai virar seriado. Vai virar seriado. Ó, o Sotero, o Luiz Sotero, ele colocou aqui também, que nós estávamos falando naquela hora de rádio, ele colocou rádio, puro exercício de imaginação. Nossa, a gente cria o cenário. Eu escrevi uma novela para rádio quando surgiu o evento do estéreo, né?
E a Rede Bandeirantes, na época, chegou a nos patrocinar o piloto, mas infelizmente o projeto não foi adiante. Que, por exemplo, o bandido da história, a gente não precisava que ele falasse, pontuava ele uma moto envenenada, que ele era um traficante. Você ouvia do canal A, do canal da direita para a esquerda, a gente sabia que o cara tinha passado em cena e atropelado o menino. Um projeto que eu escrevi, que nós desenvolvemos, inclusive, tecnicamente. Origem dos projetos do rádio e teatro da Alemanha, que lá é o berço do rádio teatro. Carol Fuss, beijo, Carol. Beijo, Carol. Ela tá mandando aqui, ó, o que ele prefere? Dublar ou atuar nos palcos em contato com o grande público? Pela emoção dele, a gente já sabe. Vou dizer uma coisa para você. Qual é o nome dela? Carol. Carol, querida. O teatro é mais ou menos como a nossa refeição. É o nosso prato predileto, que nos nutre, nos alimenta, e faz a gente entender aquilo que eu falei antes, que as pessoas precisam ter mais contato físico, humano. A gente ali tem um contato humano. Isso nos dá a grande experiência emocional para entender a reciprocidade do diálogo entre as pessoas, da interpretação. É lá fazer o cinema, é lá fazer a televisão e fazer a dublagem. Eu brinco quando nós temos uma oficina de dublagem, na oficina eu sou instrutor artístico, Renan Alonso, que é um parceiro nosso lá, é um instrutor técnico, que ele é o responsável pelo estúdio. Eu digo para as pessoas, se você é ator, é sine qua non que você interprete. Então vamos pensar na técnica da dublagem. Mas você vai ser um bom intérprete se você tiver esta essência do ator e tiver conhecido esse lado, que é o lado do interrelacionamento. Não é tietagem, não. É o interrelacionamento. De você estar interpretando, olhando no olho das pessoas, assim como nós no dia a dia. Eu fico muito preocupado quando alguém conversa comigo e não olha no meu olho. Esse é o falso ator. Então, quando nós estamos dublando, a gente desenvolve uma técnica de memorização, porque o texto a gente fica vendo na hora, não é? Ninguém na dublagem recebe o roteiro antes, é na hora, opa, vamos dublar isso, que agora eu divido em trechinhos, e a gente olha no olho daquele ator lá e percebe a emoção dele, a carga emocional dele, e vem toda na voz. Eu, graças a Deus, tive uma escola fantástica de interpretação pela voz, que foi o rádio teatro, que eu fiz novela, e os colegas vão aprimorando isso no conhecimento do diálogo. Não é que o teatro é o mais que dá mais tesão de fazer. É que o teatro é o alimento para que a gente esteja nutrido para fazer as artes derivadas da interpretação nossa, da arte cênica. Vamos caminhar para o fim, porque nós já estamos aqui a 1h20 falando. Maravilha. Você fala mais que a presa do leite. Mandar um beijo pro Romeu Prado, que tá aí, ó, histórias bonitas que ele colocou. O Kenner Posebon também, um beijo, um abraço para você, Kenner, que está nos acompanhando aqui. Para a gente poder só caminhar, os últimos projetos que você está fazendo dublagem agora, tem uns projetos bacanas, aguardem. Fora o, como é que fala? O Spectrum Man? Seu serviço Ele tá vindo pro seriado Netflix, ele tá com bastante projeto no Netflix agora, tem bastante coisa que ele tá gravando. Como chama o ator? Robert. Tô dublando agora um longa-metragem que eu tô dublando o Robert Redford. Olha aí. Daqui a pouco que ainda Netflix. Não posso falar o nome, porque Sim. tem contrato de sigilo, não pode, só depois que vai pro ar que a gente pode divulgar a obra. Mas a hora que você ouviu o Robert Redford, Redford, Netflix tem Bleach, tem Rick and Morty, tem Kong, que é um seriado infantil fantástico, tem muita coisa que nós dublamos no nosso livro. Bacana. Que é do Gustavo Souza, que é um grande investidor do áudio, que há 5 anos topamos juntos nos meter nesse empreendimento. É tudo louco, né? Porque eles ficam se metendo nessas Se não for louco, não entra nessa. O Luiz Cláudio Ferreira, muito top, legal, parabéns, beijo pra você, Luiz. Luiz está lá de São Paulo, está nos acompanhando aqui, valeu, Luiz.
A Juliana Meire Rosário. Olha, pai do Caduzinho. Aqui. Posso pedir um jabá aqui antes de encerrar? Lógico. O Soldado Constitucionalista é uma peça que eu tenho com carinho, que eu faço com Marisa Hatashima, que é uma atriz japonesa que está comigo no palco, são nós dois. É um espetáculo que eu continuo fazendo de vez em quando. Nós estreamos em 2012 e já tem por volta de 60 apresentações. Puxa, Deus. Nós precisamos de teatro, pessoas que acreditam e abram espaço e de alguém que apoie financeiramente para a gente poder sair por aí. Que é um espetáculo que pode dar 600 pessoas, como de vez em quando a gente faz espetáculo para 13 pessoas mesmo. Na sua empresa você pode fechar um espetáculo conosco, a gente negocia um preço para os seus funcionários. Na sua escola, você que é diretor, que cuida do lado cultural da sua escola, podemos fechar um pacote para a sua escola. Esse tema para a escola é perfeito. Fantástico, fantástico. Para encerrar, eu sei que de tudo isso, que é o Homem Bombril. E hoje nós estamos começando um projeto sob direção da Miriam Lins, que é uma grande diretora de teatro de São Paulo, que estudou comigo na USP, faz Globo de vez em quando, que é uma comédia, que ainda não posso revelar, que estamos com 3 textos estudando qual que eu vou fazer. Né? Mas quando tiver, traga aqui que a gente vai anunciar aqui, vai divulgar pro pessoal. E a história do Bombril? Não, Conta pra gente. Não, mas antes de terminar a história do Bombril, para poder encerrar com chave de ouro, porque além de tudo isso, ele também é mestre de cerimônia. Olha. E fez a intermediação em Paulínia. Fui o mediador no debate lá em Paulínia. Quem quiser contratá-lo também, mediador. O Dixon. Ô Dixon, você veio me cumprimentar no final do debate, que você gostou muito da minha mediação. Ó, quero conversar com você para ser minha cerimônia em Paulínia. E patrocinador, olha aí. Nossa, aí volta a investir naquele bendito teatro de Paulínia, no polo de cinema Paulínia, com aquele outro pavão, que é um pavão, né? Só olha para ele mesmo. Detonou tudo lá, pelo amor de Deus. Paulínia foi o responsável. Vocês falaram do teatro hoje. Eu acho que as loucuras do Edson lá, tudo bem, a gente não pode acreditar, a gente tem que ver as coisas boas que as pessoas fazem. Eu sou péssimo em algumas coisas também. Cada um de nós temos os nossos prós e contras, os nossos lados bons e ruins. Mas ele fez uma coisa muito importante. Nós estávamos com nossos teatros em Campinas todo caindo aos pedaços. O Castro Mendes era um buraco. O centro de convivência estava minando água até A gente entrava no camarim, saía com o nariz entupido de tanto mofo. Aí inaugurou-se aquele grande teatro de Paulínia. O pessoal ficou. Campinas teve que dar um presta atenção. Aí concluiu-se a reforma do Castro Mendes. Tudo bem que o centro de convivência está lá, entrega as baratas ainda, não sei o que está acontecendo. Mas os teatros particulares aconteceram. Lá no Dom Pedro, no Iguatemi, que aliás o teatro do Iguatemi é pena que eles cobram muito caro e só dão espaço para a estrela da Globo subir lá. Mas eu acho que eles não iam passar vergonha se a gente fosse com uma produção lá. Com certeza. Então eu preciso ter apoio. Estela, você que está nos acompanhando aqui, ela mandou um super abaixo sobre o programa, parabéns, levaram excelentes entrevistados. Ele está cobrando aqui, Estela, a receita, que ele falou que só servimos água aqui que no teu programa. Mas não, essa é a Estela que eu vou dizer. Ô Estela, eu vi a tua entrevista com o coquetel aqui, eu cheguei e ó, água. Mas eu disse que sempre que se serve um bom copo d'água também vem acompanhado de um bom vinho. Né? Já acaba a entrevista aqui. A esperança. Ontem tive o privilégio de experimentar a doutora Estela Hermann, um San Peter, um camarão que ela fez ontem na TV. Não pude esperar o bolinho que ela fez também, que ela gravou outro programa, mas quinta-feira ela tá. O camarão não me Rede Família. Não, sério. É verdade. É verdade. Daqui até lá, quantos minutos? tem uma quentinha na geladeira. Nós vamos fazer um programa lá na casa da doutora Estela, ela nos convidou. E vamos levar o Luiz Nunes com a gente? Vamos.
para degustar. Para degustar. Eu sou alérgico a camarão, você bota. Mas o seu Peter estava maravilhoso. Já estamos encerrando nosso programa aqui. Conta a história para nós do Bombril, para a gente poder encerrar a nossa entrevista. A história do Bombril. Eu estava viajando com um espetáculo e na época eu também narrava corridas de autocross. Eu ia nas pistas e narrava ao vivo ali pro pessoal. Era tudo caça-níquel. Aonde tinha uma grana para pagar o próximo sanduíche eu dava. Eu tinha gravado alguns comerciais e um comercial para essa produtora que fez o comercial do Bombril. E eles olharam para a minha foto e falaram assim, o Washington Oliveto, aliás, o Washington Oliveto e eu, a única diferença entre o Washington Oliveto e o Luiz Nunes é a verba. É uma coisa fantástica. O Washington Oliveto faz campanha de milhões, eu faço de milhares de cruzeiros, de reais. A nossa semelhança é tão grande nesse disparate da verba que ele teve um sequestro de 3 meses. Eu fui de 3 horas só, porque eu não em 3 horas os caras descobriram que eu não tinha grana, já me dispensaram, jogaram eu lá na Anguera, eu voltei pra casa. Bom, pelado? Não. Aí eu estava viajando e rolou o teste pro garoto Bombril. Acredita que na época eu e o Moreno, que fez o comercial, a campanha, nós éramos muito semelhantes. Não, se você olhar agora é muito parecido. Nós éramos muito semelhantes. Eu era muito magro também. E eu não fui. A moça da produção falou, infeliz, cadê você? Eu vi todos os recados depois que o Moreno já tinha ganho a campanha. Eu gosto de Oliveira, aprovou ele porque ele não me viu. Tá bom assim. Luiz, obrigado de coração. Lembrando que vocês que estão nos assistindo, por favor, cliquem aí, compartilhem para a gente poder levar o máximo de informação. O Luiz está à disposição. Deixa onde as pessoas podem te encontrar, Luiz. No Facebook vão te encontrar. Luiz Nunes. No Facebook tem outros Luiz Nunes lá, mas só procura pela careca. Luiz com Z, né? Luiz com Z. Luiz com Z, Nunes, procura lá. Então, e quem quiser patrocinar também as peças de teatro, tenta falar com ele, se não conseguir, fala com a gente aqui que a gente faz essa ponte. A gente se encontra. A gente vai se encontrar com certeza. Doutor Evandro, mais uma vez perguntaram como é que te encontra, como é que te acompanha, né? Olha, como eu não tenho rede social, porque assim, para mim, o pessoal fala assim, como é que eu faço para te seguir? Eu falei, parece na porta de casa e vai. Não é? Mas olha, parece na porta de casa e vai. Pra você que quer entrar em contato comigo, é 19 DDD aqui de Campinas, 99271-3370. 99271-3370. É meu WhatsApp também. Pode adicionar aí que eu respondo. Maravilha, vai lá, doutor Evandro, psicólogo, enfim, vai te atender, vai te ajudar. E quem quiser acompanhar as nossas páginas nas redes sociais aí, Bate-Papo de Terça, você vai encontrar no Facebook, no Instagram, você vai procurar lá, você vai colocar no YouTube também, que o vídeo depois vai para o YouTube, na nossa página do YouTube, então clica lá em curtir lá no YouTube também. E me acompanhem também lá no Instagram, wesley.pacheco.oficial, porque tem um monte de Wesley por aí, Pacheco, eu sou o oficial. Wesley.pacheco.oficial. E eu sou o Luiz Nunes com Z careca. Maravilha, obrigado. Eu agradeço. Até a terça-feira da semana que vem, lembrando que terça-feira o Luiz de Cala vai estar junto com a gente aqui, vamos falar algumas coisas importantes, então nos acompanhe até a terça-feira que vem, na próxima semana. Bate-Papo de Terça, toda terça, a partir das 7h30. Valeu, beijos pra vocês. Obrigado, gente. Obrigado, menino.